Aboru, Aboye. Esse nosso encontro é um encontro de ensinamento de IFA. Hoje o assunto da nossa aula vai ser a questão da diferença entre Odu de consulta, Odu binário, Odu de nascimento. Para a gente entender bem essa coisa, para a gente não cometer erros quando nós falarmos da questão Odu. Primeira coisa, não existe o famoso Odu de placenta. O que é esse Odu de placenta? As pessoas pegam a data de nascimento, faz uma matemática doida e depois acham um Odu. Na internet está cheio disso. Na internet, então, o pessoal pega, coloca a data de nascimento, aí ele fala, você tem um Odu de frente, um Odu de costas, um Odu de lado, um Odu de esquerda, um Odu de quanto é jeito. Então, não é isso, não existe. Esse tipo de cálculo matemático para você descobrir qual é seu Odu não existe. Então, primeira coisa, não se calcula Odu por data de nascimento. Definido isso, partimos para o seguinte. Numa consulta oracular, nós só solicitamos o nome do consulente completo e o nome da mãe do consulente completo. Nós não solicitamos data de nascimento para fazer uma divinação. Por que nós não utilizamos a data de nascimento como base para uma divinação? O calendário que nós temos hoje, que é o calendário gregoriano, ele é um calendário baseado na provável vinda de Jesus. É um calendário baseado na vinda de Jesus há 2000 anos aproximadamente. Se nós formos pensar em calendários, nós temos o calendário maia, o calendário chinês, o calendário juliano, nós temos o calendário gregoriano, o calendário judeu, o calendário Kodyodá, que é o calendário iorubá. Mas todos esses calendários, eles são imprecisos para dar uma divinação. A data de nascimento, ela é importante não para a consulta em Ifá, propriamente dita. Se você quiser fazer uma mapa astral, aí a data de nascimento, ela é levada em conta. Mas não só a data de nascimento. Aí é já levado em conta a data de nascimento, o local de nascimento e a hora de nascimento. Então, para nós, não importa na divinação, não importa esses dados, porque por meio do nome do consulente completo e do nome da mãe do consulente completo, nós conseguimos encontrar o ori do consulente em qualquer lugar do planeta. Ou mesmo que ele estivesse na Lua, mesmo que ele estivesse em Vega, mesmo que ele estivesse a 150 milhões de anos-luz da Terra, de posse do nome do consulente e do nome da mãe do consulente, nós cruzamos, e cruza essas informações, porque o seu nome e o nome da sua mãe é o seu ponto de referência no mundo visível, que vamos chamar aqui de Aie. Aie, então, é o mundo visível, o mundo material. Então, em qualquer lugar que você estiver, que o consulente estiver encarnado, nós podemos encontrar. E também desencarnado. Mas o que interessa é
para nós é o mundo encarnado. Então, a consulta IFA, ela prescinde, ela precisa destes elementos, que são o nome do consulente e o nome da mãe do consulente, e nada mais. Entendido isso? Vamos adiante. Então, nós temos, dentro do IFA, nós temos duas manifestações do que é Odu. Vamos entender o que é Odu. Odu, ele seria todo o conhecimento do universo, todo o conhecimento do universo visível, porque tem coisas do invisível que nós não nem imaginamos que tem. Então, todo o conhecimento do universo foi dividido em 16 partes, que são os chamados Odu Medi. Então, todo o conhecimento foi colocado dentro dessas pastas, dentro destes, vamos chamar de caixa, então, dentro dessas caixas. Então, tudo que existe no universo, todo o conhecimento, foi colocado dentro dessas caixas. Acontece que essas caixas, esses Odu, eles podem se combinar entre si. Então, nós temos, 16 Odu Medi, e eles são representados por duas pernas idênticas. Então, estes Odu Medi são toda a representatividade, todo o conhecimento do universo está contido neles. Bem, acontece que, como eu falei para vocês, ficaria muito instável a sabedoria se fosse só nesses 16 Odu Medi. Esses 16 Odu Medi se combinam. Então, uma perna de um com outra perna de outro. Nós teremos, então, 240 Amalodu. O que seria Amalodu? Filhos dos Odu. Então, esses 240 são nada mais, nada menos do que a compartimentação, a combinação destas informações que estão contidas no universo. Então, nós temos 16 Medi e 240 Amalodu. A partir do momento dessas combinações, surgem novas informações, porque eu vou cruzar tudo que tem em, vou dar um exemplo, tudo que tem em OB e tudo que tem, por exemplo, em OIECO. Então, eu vou cruzar OB, OIECO agora. Babá, eu preciso decorar a ordem destes 256 Odu? Não precisa. Você precisa memorizar, isso não tem jeito, os 16. Por quê? A partir de você memorizar os 16, que são Obemedi, Obemedi, ou Ediobe, Edioieco, ou... Então, veja só, Edi é 2. Então, Edioieco, 2 Oieco. Aí você tem Edi e Ori, 2 Iori. Ediodi, 2 Odi. Edi Irosum, Edi Owori, Edi Obara, Edi Okanron, Edi Ogundá, Edi Ossa, Edi Ika, Edi Oturupon,
Edi Otura, Edi Rete, Edi Oxê, Edi Okun. Ah, babá, mas eu já ouvi falar que era Okun Medi. A mesma coisa, eu só troquei. Ó, Edi Okun, Ofun Medi. Edi Osa, Osa Medi. Edi Obará, Obará Medi. Então, esses 16 tem que estar na sua cabeça nesta ordem. Aí, os outros são combinações destes. Os Amalodu ou Amulu nada mais são do que a combinação dos Odu Med. Esses 16 eu já mandei para vocês a tabela. Espero que vocês já tenham estudado. Aquele que não tem, se o senhor não tem, você me diga, eu mando para o senhor. Ele deve ter postado, mandei uma tabelinha dos 16. Inclusive, esses Odu, esses 16, tem gente que fica preocupada, não, mas quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem passou para lá, quem passou... Não interessa, é essa ordem dos 16 que eu passei para vocês. O primeiro, Ediobé, o segundo, Oyecumedi, o 15º, Oxê, e o 16º, Ofu. Isso é importante, porque depois nós vamos falar em ordem de senioridade. O mais velho é o primeiro. Apenas para análise de entendimento. Não que ele seja mais velho, porque Odu não tem idade. Todos os Odu foram instantaneamente viram por ordem de Olodumare ao mesmo tempo. Não tem, ele surgiu antes. Existe muita lenda, história sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam que surgiu tudo ao mesmo tempo. Mas, por ordem de pensamento, por ordem de instrução, nós temos que entender estes Odu nesta sequência. Para que mais tarde, quando nós formos... Por que é importante nós sabermos a senioridade? Porque quando nós estivermos consultando, nós vamos ter, depois nós vamos estudar melhor isso, nós vamos ter o Odu Toyale, que é a mensagem para o consulente. Aí nós vamos perguntar o Akodá e o Ashedá. Nessa questão do Akodá e do Ashedá, vai ser importante a ordem de senioridade. Se o Akodá é mais velho que o Ashedá, é Ire ou sim. Se o Ashedá é mais velho, é Ibi ou não. Então, o primeiro arremesso e o segundo arremesso são determinados pela ordem de senioridade. Então, nós já vimos. O Odu é toda a informação contida no universo, foi compactada em 16 compartimentos. Esses 16 compartimentos, eles se dialogam e criaram sempre com duas pernas. Em Fá não tem a consulta de uma perna só, isso não existe. Embora se tenha magia com uma perna só, mas isso é para mais para frente. Então, nós entendemos que nós temos 16 Medi, 240 homólogo, que é a mistura dos dois, e compartimentou-se essas informações. Pronto. Então, agora, nós vamos entrar na diferença entre Odu de destino, ou Odu de nascimento, e Odu de consulta. Muito bem. Temos que entender bem essa diferença. Quando você faz a sua iniciação em Fá,
que é o Itefá, lá no Itefá, lhe é revelado o seu Odu de nascimento. Aquele Odu que lá na casa de Adyalamupim, antes de você nascer, você foi até, isso também já é um pouco de alegoria, um pouco de história, só para a gente entender como é que funciona. Então, lá na casa de Adyalamupim, você escolheu um Ori. Adyalamupim é o construtor, o moldador de Ori. Aí, você escolhe o Ori e, junto a este Ori, você vai escolher, nem todos escolhem, mas um Odu, que é o destino. Esse Odu, com todas as informações do que você deve fazer aqui na Terra. Se você vai nascer paraplégico, se você vai nascer surdo, mudo, cego, se você vai ser professor, se você vai ser médico, está tudo escrito, está tudo aí naquele microchip. Esse Odu que você escolheu lá não muda. Esse Odu até você desencarnar, é este Odu. Não é porque você fez a sua iniciação aos 20 anos, aí acontece muito isso. Aqui no Brasil acontece muito isso. A pessoa se inicia aos 20 anos com um babalão. Aí passou 20 anos, ele largou o babalão para trás e resolve fazer uma nova iniciação. O babalaô novo dele disse, ó, tá tudo errado, você foi enganado, vai ter que fazer uma nova iniciação. Aí ele faz uma nova iniciação. Dá um outro Odu. Eu conheço um babalaô que fez 3 iniciações, porque ele não concordava com o Odu que ele tinha. E aí ele fez 3, e nenhuma das 3 deu o mesmo Odu. Das 2. Nenhum deles é o Odu dele. Por isso que nós temos que procurar pessoas sérias, pessoas competentes, pessoas idôneas, para fazer com que eu mesmo saiba, no momento da iniciação, qual é o meu Odu. Ninguém, nenhum médium, nenhum vidente, nenhum babalaô olhando para você, nenhuma mãe de santo olhando para você, pode falar para você, ó, o seu Odu é esse. O que é o processo de iniciação em Ifá? O processo de iniciação em Ifá é um processo que nos leva até o útero de nossa mãe. É um processo que é um processo de regressão até o útero da nossa mãe, naquele momento lá em que você está vindo do Orum para o Aiê, onde vai ser lá gravado o seu Odu, e você vai revelar, você vai relembrar por meio da adivinação qual é o seu Odu. Então, o que é a iniciação? A iniciação é um processo. Aí se fala, aí tem um fundamento do porquê se raspa a cabeça. A cabeça se raspa porque você voltou ao útero da sua mãe e lá você não tinha cabelo, teoricamente você não tinha cabelo. Então, o raspar a cabeça é um ato simbólico de você voltar ao útero de mamãe. E aí é feito todo um processo e não vou revelar aqui, mas porque mais forte você já passou por ele, e esse processo, mas depois, se você tiver alguma dúvida, porque todo ato dentro do Itefá, ele tem um porquê.
ele tem um significado. E aí é levado, então, a esse processo e um momento em que é revelado, o seu Ori revela qual é o seu Odu. Então, é importante você fazer a sua iniciação, seu trabalho todo com alguém sério. Então, uma vez revelado esse Odu ele vai dizer para nós, ó, o seu caminho é esse. Pode ser que a gente não siga por aquele caminho exato, mas nós saberemos o que acontece com a gente, o que aconteceu conosco. A maior parte de nós já se inicia em idade avançada. Eu me iniciei aos 50. Tem 8 anos que eu me iniciei. Então, agora, tem pessoas na África que se iniciam com 10, 12, 8 e vem estudando a vida inteira. Então, a probabilidade dele encontrar o seu caminho e fazer somente o que o Odu diz para fazer é muito grande. Diferente de nós já mais velhos, que já passamos por muitas situações que nós poderíamos ter resolvido de outra maneira, mas porque não sabíamos qual era o nosso Odu, nós não, não fizemos. Então é importante a gente entender esse momento. Odu de nascimento. Esse Odu é um só. Se você fez iniciação e o babalaô fala, tem esse Odu daqui, o Odu dali, o Odu... não. É um Odu. Um Odu. Já tem visto muita gente falar, mas no meu Odu de Itefá foi esse. Depois eu fiz Ibaldu, meu Odu foi esse. Depois eu fiz não sei o quê, meu Odu foi aquele. Não existe isso. Há um Odu que é verdadeiramente único, como dentro de você só há um Ori, a sua personalidade, alma. É você. O seu Odu não muda ao longo do tempo. Pronto. O Odu é único. Saber também qual é o nosso Odu, é importante sabermos quais são as interdições de nosso Odu, os chamados Ieuó, ou proibições, ou coisa parecida. Eu chamo de interdições. Não é que é proibição. Às vezes, está escrito no seu Odu assim, como interdição. Não coma camarão. Mas caramba, eu vou passar a vida inteira sem comer camarão. Uma vez ou outra eu vou dar uma furada nesse ó. Ah, não pode tomar banho de chuva. Mas às vezes a gente toma banho de chuva. Então, tem coisas que não tem como evitar. Eu, durante um tempo, eu fui vegetariano. Há muitos anos. Aí, eu dava aula em Dourado, no Mato Grosso do Sul, e eu chegava para dar aula sábado. Dava aula sábado, domingo. Aí uma aluna falou, professor, eu sei que você fica aqui no domingo sozinho, meu pai vai fazer um churrasco para o senhor lá em casa amanhã. Eu era vegetariano. Eu ia falar para a menina, não, eu não vou, porque eu sou vegetariano. Mas ela fez com tanto carinho, ó, meu pai está fazendo um churrasco para o senhor. Então tem coisas, vamos supor que fosse uma proibição, uma, uma interdição, um IOO meu, não comer carne. Mas diante dessa situação, eu não poderia me furtar e dizer não, ser arrogante e dizer que eu não comia carne. Se o churrasco era para mim, como é que a gente faz? Então, tem coisas que a gente tem que entender, relevar. Puxa vida, eu adoro peixe, mas eu adoro peixe. Está no meu Oduma interdição de comer peixe. Coma peixe quando se der vontade, coma peixe. Sofra as consequências de comer o peixe, mas porque a vida é feita para termos prazer. Diferente de outras religiões
que pregam a subserviência total ao seu Deus, que determina tudo que você pode e não pode fazer, Ifá nos dá essa liberdade, porque nós somos livres para seguir os nossos caminhos. Você tem vontade de tomar uma cerveja, mas seu Odu fala que não é para beber bebida fermentada? Se tem vontade, toma. Quem manda é o teu Odu. Isso não quer dizer que isso vai atrasar toda a sua vida, não, por uma vez ou outra. Então tem as interdições. Importante saber. Pronto. Uma vez dito que Odu não muda, nós vamos agora ao Odu de consulta. Odu de consulta. Você chega para consultar com o Babalaô, Ifalulu, Kamon, Sodil e Ekalé. Você tem um Odu. Você é iniciado. Você sabe qual é o seu Odu. Babá, se eu for me consultar, o Odu que vai sair é o meu Odu da minha iniciação? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o Odu de consulta, ele revela qual é o estado do Ori. E o Odu de consulta, lembra que eu falei para vocês que todo o conhecimento de Ifá foi compartimentado em 256 caixas, que nós chamamos de Odu. Essas caixinhas, elas é como se fossem pastas zipadas. Quando alguém te manda uma pasta zipada, ela está compactada, todo o arquivo está compactado. Aí você clica nele, você descompacta ele. Aí você pode ler os arquivos que estão ali dentro. Um Odu de consulta é essa mesma coisa. Você chega diante do Babalaô ou por vídeo chamada, o Babalaô, de posse do teu nome, o nome da tua mãe, ele faz as evocações e ele consegue pedir para o seu Ori me contar o que está acontecendo com você de mais problemático. Na consulta a Ifá, quem revela os teus problemas é o teu Ori. É o teu Ori que revela pro Babalaô os teus problemas. Então, dentro do Ifá, é o teu Ori que está me dizendo, vamos supor que eu arremesse o Pelé ou o Iquim, e ele me diz assim, saiu o Ossa Oturá. Ossa Oturá. Então, o Ossa Oturá está me dizendo que os problemas de A são esses. Aquele Odu é apenas uma... Vocês já ouviram falar em código Morse? Aquele código Morse. Quando eu divino o Odu, aquele Odu é uma carta que Fá escreveu para mim e eu vou traduzir aquela carta para o consulente. É isso. O Odu de consulta é isso. É uma tradução de uma carta que Fá escreveu para mim, só que como que Fá fala comigo? Por meio de Odu. É o que eu conheço dentro do Ifá. Ifá está dizendo, vamos dar um exemplo assim rápido. Vamos supor que caia Hiroshum. No Hiroshum, Ifá está me falando assim, essa pessoa, ela tem... Hiroshum Osa, por exemplo. Você caiu lá, Hiroshum Osa. Essa pessoa, ela tem problemas, ela quer ter filhos e não pode. Ela tem problemas respiratórios. Osa tem problemas de ventre, ela está com problemas de ancestralidade. Osa normalmente é a manifestação de Ami ou Xorongá. Então, veja,
todo Odu, ele já tem uma base conceitual do que é que ele está falando. Esse Odu, ele pode mudar de uma consulta para outra. Outra coisa que se fala muito e erroneamente é que o Odu muda. Ó, hoje eu consultei. Amanhã é outro Odu. Olha, não é bem assim, o Odu muda. Ele só mudaria se, num determinado tempo, eu fizesse um evópolis prescrito. Porque aí eu resolvo aquele problema. Aí vai haver. Porque se eu continuar com os mesmos problemas, a mensagem vai ser parecida. A mensagem vai ser parecida. Então, o Odu não muda assim, é uma energia que muda aqui, não. Então, o que determina a consulta é o teu problema. É o teu problema que vai dizer o que está acontecendo. Então, se você não resolveu o problema, a tua consulta numa próxima oportunidade vai ser parecida com aquela, a não ser que tenha piorado. Algum problema de saúde mais grave. Vamos supor que você está, um exemplo, você está em Biarum. E Biarum é doença. Está em Biarum com doença e você tem uma doença grave. E fala para você fazer ebó. Você não faz. Passa um tempo, aquele Arum pode evoluir para Ibicu, que é a morte. Então, e ainda assim, é possível reverter. Se Fá diz que vai reverter a situação, ele reverte. Agora, se Fá falar, ó, não tem jeito, nem a medicina, porque também Fá não, quando você está doente, Fá diz que o tratamento tem que ser tanto na medicina sagrada e também na medicina alopática ou homeopática. Fá não diz para você nunca, ó, abandone o médico, jamais. Se um babalaô, se uma yalaô falar para você abandonar o médico, é algo preocupante. Fuja dele. Então, uma vez nós entendemos que o Odu da consulta, ele não se relaciona com o Odu de nascimento. Entendido isso, vamos para mais adiante. Ó, no Odu de nascimento, ele nos dá uma tendência do caráter, das potencialidades naturais, das vulnerabilidades, a sua missão existencial, os padrões cíclicos de prosperidade ou crise. É como se fosse o seu DNA espiritual. Como se fosse, não. Ele é o seu DNA espiritual. DNA muda. O DNA de uma pessoa muda. É possível mudar o DNA de uma pessoa? Da mesma maneira, uma vez definido Odu lá na casa de Adjalamumpim, o seu DNA, que é o seu Odu, não muda. Inclusive, todos os percalços que você vai passar, as doenças que você tem, a não ser aquelas adquiridas por contato com agentes externos. Por exemplo, você não tem tendência a morrer de câncer, mas você toma contato, por exemplo, com radioatividade. Aí a radioatividade é um agente externo. Você não tem tendência a morrer de... Seu pulmão vai funcionar bem a vida inteira, mas aí você fuma, que nem uma caipora. Você pode adquirir problemas de enfisema. Você é um alcoólico, bebe muito, seu fígado vai trazer problemas. Então, são fatores externos. Agora, tem aqueles que são fatores internos, que é do próprio Odu que você carrega. Aí é outra conversa. Então, é o seu DNA. Ele não muda com o tempo, não depende de pergunta, não
Não tem, como eu falei para vocês, não tem ninguém que possa mudar isso. Não é provocado por circunstâncias, né? Então, o Odu de nosso destino é a estrutura fundamental do seu Uri. É o seu mapa aqui no terreno. E o Odu de consulta, ele é aquele Odu que revela o que está acontecendo agora no campo energético do Uri. Qual é o desequilíbrio atual? Qual é a força que está predominando? Estamos em Ibi ou Irê? Qual tipo de Ibi ou Irê? Qual é a ação que precisa ser tomada? Que ação é essa? Um Ebó-Iru, um Admun, um IPC? Em Fá, a solução para todos os problemas, é o Ebó-Iru. O Ebó-Iru resolve todos os problemas. O Ebó-Iru, acompanhado de IPC, é o que nós precisamos para resolver aquele problema que Fá identificou naquela consulta. Ele, se foi feita uma divinação correta, se foi feito o ebó correto, ele vai resolver o problema. Independentemente da fé do consulente. Em Fá, não interessa fé. Por quê? Como uma ciência que vem sendo testada há milhares de anos, não se sabe ainda qual é realmente a origem do povo Yorubá, mas se diz que é mais de 6.000 anos. Aí você fala, mas a gente não tem evidências históricas disso. Porque na África não se tinha o estudo da história. A África foi colonizada mesmo nos anos 1500. Então, o que a gente conhece de África é de 500 anos para cá. O que a gente sabe da África de 500 anos para cá? Muito pouco. Até hoje, não se sabe direito sobre o povo egípcio. E olha que é o povo mais estudado da África é o povo egípcio. E aí não se sabe direito a origem do povo egípcio, como que eles desapareceram, os faraó, o que realmente são as pirâmides, né? Então, até hoje, o povo mais estudado. Agora, imagine um povo da África, do Golfo ali, do Golfo da Guiné, no centro da África, que ficou isolado ali, aquele povo, há quantos anos não se estudou aquele povo. Mas é uma ciência muito interessante estudar Ifá como ciência. Então, essa questão do Odu é muito importante nós entendermos. E para ficar bem clara essa diferença, é poder assim, o Odu da consulta pode mudar de um outro para outro? Só muda se o diagnóstico for diferente. Para a gente entender bem, o Odu de nascimento é o terreno, onde o terreno não muda. E o Odu de consulta é o clima. Na verdade, essa definição não é bem o tempo, né? O tempo hoje está chuvoso, amanhã está sol, aí depois está frio. Então, ele muda conforme as dinâmicas do tempo. Outra coisa importante, a marcação no Opô e Fá, é importante nós entendermos isso. A marcação no Opô e Fá sempre serão em duas colunas. Essas colunas serão lidas de cima para baixo, da direita para a esquerda, sempre. E dentro, quando eu falei para vocês que Fá é ciência, falei, cada coluna é 4 bits. Duas colunas, 8 bits. E 2 elevado à oitava é 256, que é um sistema fechado. Então, isso pode ver que quando eu falo para vocês que Fá é ciência e que é matemática, nós temos que entender por essa ótica também. Mas o que eu quero mostrar para vocês, vocês podem já ir treinando
Por exemplo, ó, no IKIM, você pegou, está treinando no IKIM, você chacoalhou, pegou ficou um IKIM na mão, você marca 2. Se você pegar 2 IKIM na mão, você marca 1. E aí, para você ir acostumando já a transformar em número binário, toda vez que for 1, você marca 0. Esse aqui, ó, não quer dizer 1 em algarismo romano, não. É uma marcação. Não é um em algarismo romano, é uma marcação. Eu vou até ampliar mais um pouco. Aqui. Agora ampliei demais. Aqui. Olha aqui. Então, para você acostumando com essas marcações. Aqui, ó. O B medi. O B medi. O B medi é não sei se for marcar, no OPON, ele é 1. Do lado esquerdo, 1. Em número binário, ele é 0000. Coieco medi. Coieco medi. Na marcação do OPON, ele é 2222. Do lado esquerdo, 2222. A gente marca 1. Então, na marcação, no OPON, ou quando você vai fazer uma consulta, você marca o ODU, você já vai marcando. Se for 2 pauzinhos, você marca 1. 1 mesmo, 1 em algarismo arábico. Se for um pauzinho, você marca 0. Um pauzinho, 0. Esses que são os famosos números binários. E outra coisa, muito importante, talvez aqui seja uma novidade para vocês, que todo o DU, ele carrega os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. Só um exemplo, ó. 00 é fogo. Então, nós temos o Bemedi, tudo 0. Então, ele é um Odu de fogo. 1 é terra. Terra. Ou Oiekumedi, terra pura. Todo ele terra. Mas, se você tiver 01, por exemplo, 01, eu vou ter 01, eu vou ter Oxê. Oxê é 0101, é puro ar. 1010 é pura água. Ofum é pura água. Mas acontece que os odus, eles podem ter vários elementos na sua composição. Olha que interessante, ó. O Bemedi, fogo puro, 0000. O Yakumedi, terra pura, 1. Ar puro, o Senedi, 010101. Quando eu falei para vocês, ó, 0000 é fogo, 1 terra, 01 ar, 10 água. Pouca gente fala disso, porque é meio complicado analisar por essa ótica. Mas a estrutura do Odu, que vai te trazer a mensagem, é importante a gente analisar mais tarde sobre isso. É importante a gente analisar sobre isso. Bom, é um assunto bastante
amplo para a gente entender. Tarefinha para vocês. Eu quero que vocês, nessa semana, me enviem todos os Odoo medir com números binários. Você vai pegar lá a tabelinha, aí você vai pegar. Aí eu já te dei vários Odoo aí, ó. Eu já te dei o BMEDI, 0, 0, 0. Onde tiver um pauzinho, é 0. Onde tiver 2 pauzinhos, é 1. Então, você vai me fazer todos os 16 MED dentro dessa conversão binária. Entendido? Vanessa, entendeu? Ana Maria? Entendi. Ana Maria? É que está desligado o microfone. Mas é isso aí. Sim, babá, eu ouvi, eu vou fazer. Aburuboiê. A boa top. Sônia, a senhora entendeu? Entendeu? Espera um pouquinho. Pode falar, dona Sônia, Entendido, entendeu? babá. Ivan, entendeu? Entendi, babá. Meio complicado, mas aí tem que fazer para ver, né? Aí tá o material para vocês. É só Sim. imprimir e olhar bem. Pega, cola lá, vai fazendo. É importante vocês entenderem, porque mais tarde eu vou ensinar vocês a como utilizar a inteligência artificial para auxiliar na compilação de uma consulta. E para ficar mais fácil, rápido para ele fazer, ele precisa trabalhar com números binários. Esses são a parte. Eu, inclusive, eu mandei uma tabelinha para vocês. Eu vou ver se eu acho a tabela aqui. Mandei a tabelinha para vocês. Aqui a tabelinha. Tabelinha. Vou. Ó, aqui está uma tabelinha. Olha aí. Ó, Ejobe não é 1. Sim. Certo. Aí, o que você vai fazer? Uma marcação não é 0? 0, 0, 0, 0, 0. Aqui, ó, por exemplo, é 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. E assim sucessivamente. Ó, a classificação do Odoo na divinação de Ifá. O binário senoidal por elementos. Aí você me pergunta, babá, qual é a importância da gente saber isso? Gente, Ifá é ciência pura. E magia, o que é a magia? É eu converter os 4 elementos. Numa magia, num ebó, podem estar presentes os 4 elementos. Ar, fogo, terra, água. Inclusive, cada dedo de nossa mão, depois eu vou falar isso para vocês, quais são os dedos, cada dedo de nossa mão representa um dos elementos. E este dedo, o dedo besterento,
esse dedo do elemento, representa o axé. O que é o axé? É a junção alquímica, a junção energética dos outros 4 elementos. Isso é o axé. E o axé é representado pelo dedo médio da mão direita e da mão esquerda. A gente utiliza mais a mão direita. Por isso que quando eu vou escrever no Opon, eu escrevo com estes 2 dedos, ó, o dedo médio e o dedo anelar. Por quê? Por causa do axé que eu tenho nestes dedos. Se eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Se eu sou canhoto, eu escrevo com a mão esquerda. Isso tem ciência. Isso tem sapiência. Então, veja, cada dedo representa um elemento. O que é o axé? O axé é a junção de todos os elementos. Não é bonito isso? O que é o axé? O axé é a força que move o universo. Então, o axé, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Quantas vezes a pessoa fala axé da boca para fora? Então, quando eu falo, não existe palavra mais poderosa que o axé. Quando eu digo axé para alguém, eu estou falando que toda a energia do universo vá até você, receba o meu axé, receba o poder que nós temos na palavra. Então, veja, o iniciado em Fá, ele tem poder na palavra. Então, quando eu digo axé, eu estou dizendo para que toda a energia do universo, a transmutação dos 4 elementos, que é o axé, vá em sua direção. Então, vamos desejar o axé sempre com muita intensidade. O axé, ele tem que partir do coração. Ele tem que partir do ocã. Ocã, não é da boca para fora. Então, quando você traz o axé do seu coração, do seu ocã, ele vai sair com muito mais força. Então, tome cuidado quando vocês forem falar axé. Falem axé, não só da boca para fora, mas traga do âmago do seu ser. Traga do teu interior. E aí você vai conseguir atingir os teus objetivos. Por quê? A magia, já falei isso várias vezes para vocês, ela é feita em 3 estágios. Pensamento, palavra e a ação. Por isso, só pensar em uma evocação, você quer falar alguma coisa para o cosmos, você quer falar alguma coisa para Ifá, você quer falar alguma coisa para Xangô, não fique só pensando. Evoque. Mas só pensar e evocar ajuda. Mas se você pensa, evoca e faz uma transmutação da magia para aquele orixá, para aquela energia, ela vai te responder. Então, essa é a grande sistemática da coisa. Pensamento, palavra e ação. Então, já vamos para os nossos finalmente. Vamos para o nosso finalmente. Vou compartilhar aqui um finalzinho da... Então, a nossa conclusão final, o Odu de nascimento é a nossa identidade. E o Odu da consulta
nada mais é do que um momento. Veja bem, então isso é muito importante vocês, quando vocês forem consultar, a pessoa sempre pergunta, esse é o Duda. Outra coisa, as pessoas sempre perguntam, dá para saber qual é meu Odu? Não dá. Mas fulano falou o quê? O meu Odu... não tem como saber qual é o Odu em uma consulta oracular. Qual é a única maneira de fazermos a consulta? De sabermos qual é o nosso Odu? Itefá. 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 Axé, irmãos? Axé. 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 Sempre tentem prolongar um pouco mais. Axé. Que é assim, em torno de 3 segundos, mais ou menos. O duro é você... O ideal seria o A, o S e o E serem pronunciados no mesmo tempo. É difícil. Agora, axé, 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 axé. É isso que é novidade de diferenciação. Axé, axé, axé. Até daqui 15 dias, se não chover. E quarta-feira, né, meninas? Temos esse nosso encontro. Tá bom? Um abraço a todos e paz seja a luz nos nossos caminhos. Axé. Axé.